Minha gente, vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está em Mateus 9, do 27 ao 31, diz assim: Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse tempo do Natal, nesse tempo do Advento que nos prepara para o Natal, nós vamos ouvindo de vez em quando evangelhos que a gente já escutou ao longo do ano, em outras ocasiões, até mesmo nos domingos, que são os grandes evangelhos, mas às vezes ao longo da semana e às vezes mais de uma vez. Mas agora, no tempo do Advento, a gente relê, reescuta, reprega, esses mesmos evangelhos à luz do mistério do Natal, à luz do Advento que está aqui para nos ajudar a pensar, saber e crer. Quem é Jesus? Quem é esse menininho que vai nascer lá no presépio, naquela noite santa em Jerusalém? E a igreja celebra a memória da primeira vinda de Jesus para nos preparar para a segunda vinda de Jesus. Quem é esse que vai voltar? Ontem no Evangelho, nós ouvimos aquele Evangelho da casa construída sobre a rocha, então entendemos, o menino Jesus do presépio, ele é a rocha sobre a qual a gente constrói a vida. Hoje no Evangelho, o menino Jesus é quem? Ele é esse filho de Davi, ele é aquele que abre os olhos dos cegos. É aquele que tem poder para fazer coisas que ser humano nenhum tem poder. Ele é o filho de Davi, enquanto aquele que abre os olhos dos cegos. E aí nós vemos então, partindo dali, 2 cegos. Amigos, conhecidos, não sei. A gente não sabe se cegos de nascença, cegos ao decorrer da vida. Gritam: Tem piedade de nós, filho de Davi. A identidade de Jesus, veja, filho de Davi. Davi não fez milagres, Davi não fez curas físicas. O abrir os olhos do cego é, no profeta Isaías, um dos sinais messiânicos. Mas o rei Davi não era propriamente um fazedor de milagres e curas. Interessante que os cegos usem essa expressão para Jesus, filho de Davi. Por quê? É a identidade de Jesus. Eles estão reconhecendo, a partir de tudo aquilo que eles ouviam falar desse Jesus, que ele, Jesus, é o cumprimento da esperança daquele povo, que vivia à espera do libertador, do Cristo Salvador. Então, eles não enxergam com os olhos, nunca nem tinham visto Jesus e nem era possível ver, porque cegos, mas eles escutavam falar de Jesus. E é através do escutar, é através da palavra, que a nossa cegueira vai sendo curada e que o nosso coração, a nossa alma vai enxergando quem é Jesus. Na fé, a gente enxerga de dentro para fora. E eles enxergavam já nesse Jesus, que não enxergavam fisicamente, o Cristo Messias. E por que enxergavam? Enquanto outros que tinham os olhos sãos não enxergavam. Enxergavam porque pelos ouvidos, lá na mente, no coração deles, havia a palavra a respeito das profecias, mas também a respeito do que as pessoas ali iam falando a respeito de Jesus. De modo que quando Jesus aparece e está no mesmo lugar que eles, a fé dentro deles está pronta. Por isso, queridos, a importância da palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Se a gente escuta todo dia, a gente vai deixando de ser cego. A gente vai conhecendo Jesus, vai crendo, a fé vai ficando mais quente, mais pronta dentro de nós. Quantas pessoas às vezes estão diante de Jesus na Eucaristia, nos sacramentos? Quantas pessoas talvez estão diante de Jesus quando recebem uma música? Enfim, tantos momentos Jesus está tão ali, a pessoa não vê. A pessoa não tem o grito da fé pronto. Por quê? Porque não escuta falar sobre ele. Por isso, meus queridos, meus amados, a importância de escutar a palavra de Deus todos os dias. A palavra de reter a palavra de Deus todos os dias. Eu sempre brinco aqui, nas minhas homilias, com o meu marca-texto verde, Palmeiras, mais campeão do que nunca. Grifa as coisas. Você tem uma Bíblia aí? Grife a Bíblia e interagir. Tudo isso, gente. Por quê? Quanto mais a gente usar de coisas para interiorizar a palavra, e sim, um marca-texto, um diário espiritual onde eu escrevo e faço flecha, a homilia, a explicação do padre, isso vai esquentando a fé dentro de nós, vai abrindo os nossos olhos, os olhos da inteligência e da fé.
Quem é esse Jesus? E aí, quando for ocasião, oportunidade e a gente estiver na necessidade, a gente tem um grito pronto. Só tinha esses 2 cegos para gritar para Jesus? Talvez tivessem outros cegos, mas junto com ser cegos, talvez não escutavam, não gostavam, não tiveram a chance de ir ouvindo falar sobre esse Jesus, sobre as profecias, então talvez Jesus passou por alguns. E dentro deles a fé não estava quente, não estava transbordante, não estava pronto. Mas veja, então eles gritam e pedem ao filho de Davi, o menino do presépio que nasceu, o rei glorioso que virá, é aquele que tem as promessas davídicas, né? E ele abre os olhos dos cegos, ele cura o corpo das pessoas. E aí diz assim, quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. O milagre vai se dar dentro de casa. Vós acreditais que eu posso fazer isso? Jesus pergunta, e como é importante a gente estar em casa, entrar em casa? Santa Teresa d'Ávila diz assim, a ilusão achar que nós vamos um dia entrar no céu sem antes e por primeiro entrarmos em nós mesmos. Entrar em casa, fazer silêncio. Quando você vai diante de um sacrário aí, uma igreja perto de você, e se senta e não fala, não pensa, não diz, você só senta. Entrar em casa. Gente, como o silêncio é necessário. O silêncio é o lugar onde Deus trabalha, para além até do que a gente está sentindo ou percebendo. O silêncio, ele reconstrói a gente. É necessário fazer silêncio em casa. E aí nesse silêncio a gente escuta assim, você acredita que eu posso, Padre Mário, fazer as coisas que você está me pedindo? Você precisa acreditar que eu posso. Veja, vós acreditais que eu posso? E eles vão dizer, sim, Senhor, nós acreditamos que o Senhor pode. O que Jesus está te perguntando hoje? Você acredita que eu posso mudar teu filho? Você acredita que eu posso alcançar o coração da tua esposa, do teu esposo? Você acredita que eu posso tirar você da pornografia, do álcool, do jogo? Você acredita que eu posso limpar o teu coração dessa mágoa, dessa depressão, desses apegos que você carrega, só te levam para trás? Você crê mesmo que eu posso? Padre Mário, você crê mesmo que eu posso ajudar a pagar as contas dessa igreja, da Casa de Maria? Você crê que eu posso? Nós precisamos crer, minha gente. Mas se a gente não alimenta o ouvido da fé, a gente fica vacilante e duvidoso, né? E aí então, sim, Senhor, nós cremos. Jesus tocou nos olhos, porque eles pediram a respeito dos olhos. Jesus toca naquilo que a gente está pedindo. Jesus toca naquilo que a gente está apresentando. Jesus tocou e disse, faça-se conforme a vossa fé. Seja como você está acreditando que pode ser. Veja, gente, olha a importância da fé na nossa vida. Olha a importância da nossa boca. Olha a importância do nosso pensamento. Seja feito conforme você crê. Eu não estou pregando aqui o poder da mente. É claro que Deus é soberano sobre todas as coisas. É claro que a providência de Deus existe. Mas faça-se conforme a vossa fé. Se você crê que nada vai funcionar, que nada vai dar certo, se eu começar a acreditar que eu, minha comunidade, ajude tantos de vocês que têm carinho por nós aqui, não vão dar conta, o dinheiro vai acabar, o meu cheque esse mês de dezembro vai voltar, janeiro eu não vou conseguir pagar o salário do funcionário, é assim que vai ser. Porque aquilo que você crê te move. Então é por isso que eu passo óleo de peroba aqui, de vez em quando, vendo cartela para vocês, porque eu creio que é possível vender, eu creio que é possível fazer. Se a gente não acredita que as coisas são possíveis, elas não se tornam. Faça-se conforme a vossa fé. Então, esse dezembro, esse advento, esse fim de ano, esses evangelhos, tudo isso que a gente prega, tudo isso que a gente reza, veja, meus irmãos, é para a gente voltar a crer. Crer, as coisas podem ir em direção a Deus. As coisas podem melhorar e serem melhores, seja feito conforme a vossa fé. E aí os olhos deles se abriram, né? E aí Jesus revela toda a sua caridade. Jesus fala assim, nem conta para ninguém, isso aqui eu fiz de graça, sabe? Nem conta. Não precisa dizer, mas eles saíram e fizeram a coisa certa. Se Jesus disse não contem por modéstia, eles não se calaram por gratidão. Espalharam a fama de Jesus por toda aquela região, eles tinham que contar. São Paulo não diz, ai de mim se eu não evangelizar? Os ceguinhos saíram com a boca aberta, com a língua solta, pregando agora e dizendo que havia um homem que corresponde às Escrituras. Ele está no meio de nós. É Jesus de Nazaré, a boa notícia do Evangelho, a boa notícia da palavra e do nosso testemunho pessoal, que quando proclamado e dito, quando entra nos ouvidos, abre os olhos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Os 2 cegos deste evangelho foram curados por Jesus e ele pergunta se eles acreditam que a pessoa de Jesus pode realizar aquela cura. E eles, de fato, com todo o seu coração, acreditavam no poder de Jesus. Por isso, acreditar no poder de Jesus é reconhecer que ele é o Messias, que ele é o Salvador, que infelizmente muitas das lideranças daquele povo não acreditavam em Jesus, e muito menos que ele fosse o Messias, que ele tivesse tamanho poder de realizar os sinais que só o Messias poderia realizar. E Jesus faz a cura. Todo cego, ele está na escuridão, porque de fato ele não tem a luz, ele não consegue enxergar com a luz deste mundo. E Jesus, olhando espiritualmente, é a luz que veio para iluminar este mundo. Jesus é aquele que veio para trazer a luz do caminho da salvação. E assim, na nossa vida, nós podemos até ter o uso de nossos olhos muito bem, os olhos carnais, os olhos físicos. Mas eu pergunto, espiritualmente, será que não estamos cegos? Será que temos reconhecido em Jesus o nosso Salvador? Ou temos reconhecido nossos salvadores em coisas deste mundo? Ou temos reconhecido que o nosso Salvador é o dinheiro? Ou a segurança de nossos bens materiais? Ou às vezes temos reconhecido que o nosso Salvador seja a nossa própria inteligência, nossa própria sabedoria, e acabamos olhando com soberba diante de todas as coisas porque nos consideramos superiores a todos. Assim, é preciso dissipar de nossa vida toda a cegueira espiritual e reconhecer que só em Jesus está a nossa maior luz. Só em Jesus está o caminho certo que nos leva para a salvação. Que hoje nós sejamos atentos a perceber os sinais de Deus na nossa vida, a perceber que é Deus quem nos dá de fato a direção certa. E assim, em todas as decisões que vamos tomar, o Espírito Santo nos conduza, que as virtudes e dons que vêm de Deus sejam um instrumento para a nossa caminhada de fé. Vamos juntos rezar com você e por você as orações de hoje e pedindo especialmente que o Senhor ilumine as trevas de nossos corações, ilumine as trevas de nossa vida e que no nosso caminho só brilhe a luz de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no tempo do Advento. Eis que o Senhor virá. Ele virá com poder e majestade, e ele há de iluminar os olhos dos seus servos. O Senhor virá. Essa é a expectativa deste tempo maravilhoso que nós estamos vivendo. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas que ele virá. Na carta de São Pedro deixa isso bem claro. Olha, não fiquem dizendo aí que o Senhor está demorando, e aí, por causa dessa demora, há um esfriamento no coração. Aí as pessoas vão dizendo, uma vez que está demorando, então vamos fazer da nossa vida o que nós queremos. Aí São Pedro diz, não é por aí. Não é assim que deve pensar. Mas nós devemos pensar da seguinte forma: Deus está dando mais tempo para que aqueles que estão com o coração endurecido possam se converter. Mas que ele virá e não tardará. Para nós católicos, a segunda vinda de Jesus, ela deve ser vista com muita alegria, porque quem não deve não teme. Agora, quem estiver devendo alguma coisa, é hora então de rever a situação, é hora de mudança de vida,
É hora de ir em frente e pedir a Deus a graça, então, da conversão, da mudança de vida, para que você também possa viver este tempo sem nenhum temor, sem nenhum medo. Como dizia Santa Teresinha, se o Senhor viesse hoje, se Ele viesse me buscar, eu continuaria fazendo tudo o que eu faço. Olha só. Estão vendo a liberdade dela? Ela estava tão em Deus que ela não temia. Pelo contrário, quando ela estava prestes a morrer, ela dizia: o ladrão está vindo me buscar. Porque Jesus nos disse que ele viria como um ladrão, porque ninguém sabe a hora que o ladrão chega. De repente o ladrão faz a limpeza e vai embora. Essa é a comparação que Jesus faz, e isso Santa Teresinha dizia. Então, na primeira vinda, o Senhor veio limpar e colocar em ordem, limpar toda a sujeira causada pelo pecado original. Deixou tudo limpo e mostrou para os homens: agora eu já limpei. Vivam na limpeza, não vivam na sujeira. A sujeira aqui é o pecado. A limpeza aqui é a graça, é a santidade. Porque a qualquer momento eu virei para buscar aqueles que estarão limpos. Os que estarão sujos, eu não levarei comigo. Esse é o tempo. Mas vamos ao evangelho de hoje. Aqui está dizendo assim, é o evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 27 a 31. Diz assim: partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Partindo de onde? Jesus havia feito 2 milagres. Um é daquela mulher hemorroísa, que tinha aquele fluxo de sangue, e Jesus a curou porque ela quis, ela foi atrás dele, e ela disse: se eu tocar nele, eu serei curada. E isso aconteceu. Vejam que é a iniciativa dela. E depois, a filha de Jairo, que havia falecido, e ele pediu que Jesus a ressuscitasse. E Jesus vai lá, o pessoal começa a fazer gozação, dizendo que ela já tinha morrido e tal. Jesus não entra em discussão com o pessoal, ele somente diz que a menina estava dormindo, e ele foi lá e a menina ressuscitou. Então, partindo dali é desta casa. Então ele continua o caminho. De repente aparecem esses 2 cegos. Tem piedade de nós, filho de Davi. Tem piedade de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. E os olhos deles se abriram. Meus irmãos, na primeira vinda, foi isso que Jesus veio fazer. O pecado original, o pecado dos nossos pais, de Adão e Eva, os tornou cego. E essa cegueira foi passando para todos nós. Nós nos tornamos cegos. Essa cegueira aqui, que é uma cegueira espiritual, significa: deixamos de enxergar Deus. Deixamos de enxergar o esplendor de Deus. Deixamos de enxergar a beleza de Deus. Foi isso que o pecado original causou. Jesus, na primeira vinda, ele veio tirar
todas as escamas dos nossos olhos. Foi isso que ele veio fazer. É por isso que na noite de Natal, lá vai falar no livro de Isaías, que a luz brilhou nas trevas. Está vendo o significado espiritual? Esse mundo nos deixou cego. O pecado original nos deixou cegos, ao ponto de nós não podermos enxergar nada das coisas de Deus, como eu falei antes. Como os anjos que estão lá diante do Senhor, eles veem o esplendor de Deus, eles veem a glória de Deus. Os anjos decaídos perderam tudo isso. Mas aqueles que foram fiéis, eles veem o esplendor da glória de Deus. E Deus quer que nós vejamos o esplendor da sua glória. Meus irmãos, não existe coisa mais bela do que o esplendor da glória de Deus, do que Deus. Não há coisa mais bela do que isso. Não há satisfação maior no coração do homem e na vida do homem do que contemplar a face de Deus. Então a segunda pessoa da Santíssima Trindade veio para tirar todas as escamas, toda a cegueira. E isso aconteceu no lenho da cruz. Quando Jesus estava morrendo na cruz, e ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E em seguida ele morre. Naquele momento, a beleza, o esplendor da glória de Deus, que nós não podíamos enxergar com a morte de Jesus, levou nós a enxergarmos de novo. Mas aqui tem um detalhe. Para nós enxergarmos verdadeiramente a glória de Deus e estarmos com Ele um dia, vai ser necessário que nós peçamos a Deus. Como esses dois cegos disseram: tem piedade de nós, filho de Davi. Tem piedade de nós. Nós não podemos mais ficar claudicando, andando nesse mundo para lá e para cá, sem saber para onde ir. É como se nós estivéssemos numa selva fechada durante a noite, andando sem saber para onde ir, sem saber para que lado, sem bússola, sem nada, sem uma lanterna na mão, sem um fósforo para clarear, sem um celular. Hoje se usa também a lanterna ali, né, do celular, sem nada. Imagina você indo de um lado por outro, sem saber para onde ir, e as feras ali prontas para te pegar, os demônios prontos para pegar, porque quando nós estamos cegos, nós somos presa fácil do demônio. Como uma pessoa numa floresta escura, sem poder enxergar, sem poder ver nada, ela se torna uma presa fácil para os animais. Mas se nós enxergarmos, nós temos até como fugir. Então Jesus ele veio para isso, mas há uma necessidade grande, porque Deus nos deu a liberdade para nós querermos. Por isso que os cegos vão e dizem: tem piedade de nós. Então Jesus falou para eles: vós acreditais que eu posso fazer isto? Isso, eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Nesta segunda vinda, meus irmãos, nesse tempo que Deus deu entre a sua encarnação, morte e ressurreição e a ascensão aos céus,
aonde ele está sentado à direita do Pai. Neste tempo é o tempo dos cegos pedirem para enxergar. Meus irmãos, acreditem numa coisa. 2000 anos é pouco diante da eternidade. E se 2000 anos é pouco, imagine a idade que nós temos. 56 anos eu tenho. Para 2000, a gente acha que é muito. Para Deus é pouco. E 56 anos, menor ainda. Quantos anos você tem? Tem gente que tem mais idade do que eu e tem gente que tem menos idade do que eu. Neste tempo, é o tempo de nós pedirmos a Deus para nós enxergarmos. É o tempo de nós pedirmos a Deus a graça do pecado não tomar conta mais de nós. Senhor, me limpa. Porque é preciso isso, meus irmãos. Jesus, quando ele vier, ele tem que nos encontrar limpos, não sujos. E aqui acontece duas questões. Os que estão limpos, ou seja, os que enxergam, precisam pedir a Deus a graça da perseverança para continuar enxergando, porque os nossos inimigos vão fazer de tudo para nos tornar cegos. Então nós precisamos estar todo dia pedindo: Senhor, não permitas que eu fique cego. E aqueles que estão cegos precisarão fazer como esses dois cegos. Senhor, tem piedade de mim, porque eu quero enxergar. Você compreende? Os que enxergam, aqueles que vivem na fé católica, que é fiel, que no dia a dia ali está lutando. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, aqueles que se comprometem, né? Sempre ali na primeira sexta-feira do mês se confessar, desagravar o coração de Jesus. Amanhã já vai ser o primeiro sábado e assim vai fazendo, desagravando também o Imaculado Coração de Maria, ou seja, lutando para não ofender a Deus e pedindo por aqueles. Então esses vão se confessando. Imagine se todo mês você se confessa, vai ser 12 vezes no ano. 12 anos ali pedindo a Deus a graça de continuar na fidelidade, mas de repente você cai. E aqueles que não se confessam precisam passar a se confessar. Enxergar as suas faltas, enxergar que está vivendo uma vida errada. Meus irmãos, nós temos pouco tempo. Pouco tempo resta para nós. Não fique pensando, como diz no ditado popular, que você vai ficar para titia, não. Você não vai, nem você e nem eu. Nós precisamos, neste tempo, estar enxergando. E os que não enxergam, passar a enxergar. É difícil quando nós estamos lá, nós padres, no confessionário. E às vezes chegam pessoas que a impressão que tem é que elas querem enxergar, mas elas saem de lá sem querer. Aquelas que estão na cegueira de pecados mortais, mas elas se acham que aquilo ali não é problema, e nós sacerdotes dizemos: olha, isso aqui você tem que largar. E ela diz: você está me julgando e quer continuar porque Deus é misericórdia, Deus é perdão. Mas a pessoa, Deus é misericórdia e Deus é perdão, mas ela não quer sair. Ela quer continuar cega. Aí, às vezes, ela quer até confessar aqueles pecados que a pessoa não perde a graça, que são os pecados veniais. Mas aquele que é mortal, que poderá levar ela para o inferno, ela não quer, ela quer continuar com aquele dali. Está entendendo?
É aquela pessoa que acha que ela enxerga, mas ela não está enxergando nada e ela precisa abrir o coração, mas como acontece também com outras, que quando chegam lá, elas não sabiam que aquilo ali era pecado. Ela diz: meu Deus, perdão, Padre, perdão, o Senhor me fez enxergar. Em qual situação que você está, meu irmão? Você que está me ouvindo agora. Se Jesus chegasse agora, você estaria enxergando ou na cegueira? Em qual das duas situações você está? Porque ele vai chegar. Não é brincadeira, não brinque, isso não é história de carochinha. O Senhor vai chegar, ele virá com esplendor e glória. E o tempo agora é de dizer: piedade, Senhor, eu quero enxergar. E tem uma coisa, meus irmãos, às vezes tem coisas que nós ainda estamos na cegueira. Tem outras que, graças a Deus, nós estamos enxergando. Tem outras que nós ainda estamos na cegueira. Então é preciso pedir: Senhor, ilumina a minha mente, ilumina meu coração. Mostra-me, Senhor, aonde eu estou cego ainda, porque eu não quero estar cego quando o Senhor chegar. Eu acredito que você também. Quando o Senhor chegar, eu sei que você quer ir com Ele. Mas não vai dar para ir com Ele se eu e você estivermos na cegueira. E aqui eu quero lembrar também de você que estava enxergando e agora você está se tornando cego. Muito cuidado. Não entrem nesta onda. Você que estava levando aquela vida de santidade, estava caminhando bem, lutando diariamente e de repente agora você já começou a desanimar e aquela vida velha está voltando, a cegueira. Sabe quando aquelas pessoas elas vão se tornando cegas aos poucos? Aos pouquinhos ela vai perdendo a vista. Cuidado você, que estava enxergando e aos poucos você está se tornando cego. Aquele pecado que você não cometia, você está percebendo que ele está começando a voltar de novo? Aquele pecado que coloca em xeque-mate a sua salvação, a salvação da sua alma, está vindo aos poucos. Meus irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor que você tem a Deus e pelo amor que você tem pela tua alma, volte a enxergar de novo. Não volte a essa vida velha. Não volte. Seja de Deus. Porque o Senhor virá e não tardará. Se o Senhor chegar hoje, você vai estar pronto, enxergando, ou na cegueira? Que desastre grande vai ser para aqueles que não estiverem enxergando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse tempo do Advento, nós celebramos a última primeira sexta-feira do mês. Ou seja, todas as primeiras sextas-feiras do mês, a Igreja recorda o Sagrado Coração de Jesus e nós estamos em dezembro, o último mês do ano. Essa oportunidade de nós olharmos para o Sagrado Coração de Jesus
debaixo da luz do seu advento e da sua santa e divina encarnação. Vejam, nós cremos que Deus é amor, amor eterno. Com amor eterno Ele nos amou. Mas Deus quis também nos amar com um coração humano. Por quê? Porque nós, seres humanos, na nossa fraqueza, na nossa miséria, nós temos dificuldade de compreender que Deus é amor e é amor que não sofre. Lá no céu, Deus é impassível, não sofre. É felicidade eterna. E como nós estamos aqui nesse mundo, perdidos, somos um povo que anda nas trevas e sofremos, para o nosso coração humano, o fato de Deus nos amar, mas não sofrer, parece indiferença. Pois bem, Deus se encarna e Ele vem a este mundo para padecer juntamente conosco e para nos redimir, para nos levar para a vida onde, lá no céu, Ele enxugará toda lágrima e não haverá mais sofrimento. Esta é a mensagem da salvação. É a mensagem do cristianismo. Deus eterno, amor infinito, nos ama na história com um amor humano. Esse amor humano é o amor humano divinizado, porque Deus em Cristo ama o ser humano com um amor que os corações humanos, por si só, não seriam capazes. O que é que isto significa aplicando às nossas vidas? Nós precisamos compreender que existem níveis de amores diferentes. Existe o amor dos animais, que é um amor muito pouco sublime, que é simplesmente atração, vontade de estar junto. Existe o amor humano, que é um pouco mais elevado, mas porque ferido pelo pecado original, nós estamos sempre caindo no nosso egoísmo. Deus vem, se faz homem para que este amor humano, manchado pelo pecado original, seja curado, aquilo que nós chamamos de graça sanante, e seja elevado, que nós chamamos de graça elevante, para que nós, seres humanos, amemos a Deus com um amor divino, um amor extraordinário. Jesus é a encarnação dessa verdade. O coração, o divino coração de Jesus é um coração, número 1, imaculado, sem nenhuma mancha de pecado, sem nenhuma desordem. É um coração santíssimo, é o sacratíssimo coração de Jesus. E é um coração humano que nos ama com amor divino. Fráguas de amor, ou seja, aquela realidade de um braseiro, uma fonte de fogo, um fogo que é um fogo divino, que arde no coração de Cristo. Ele quer que esse fogo arda em nossos corações também. Para isso precisamos pedir o Espírito Santo, precisamos receber o Espírito Santo, pelo batismo, pelo sacramento da confissão, mas também e principalmente nos aproximando assiduamente, uma vez preparados, da Santa e Divina Eucaristia. A Eucaristia, o efeito que se visa com a recepção do sacramento da Eucaristia é um aumento no amor. Jesus nos deu esse sacramento para que, coração no coração, o coração dele, o coração humano dele, em contato direto com o nosso coração, nós nos tornássemos capazes de corresponder a esse amor dele por nós. Então, nesse tempo do Advento, procure, se você ainda não fez, se confessar e comungar bem, para que a vinda de Cristo na Eucaristia eleve o seu coração, correspondendo ao coração sacratíssimo com o qual Ele nos amou pela encarnação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém.